Falar mais e comunicar melhor, este é o lema atual, por isso vamos refletir mais e comentar melhor. Para hoje são os meus convidados, Gilmar Enoque, jornalista Gilmar Enoque. Aproveito já mandar aí uma boa noite especial, seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo, boa noite aos nossos ouvintes e à produção e à colega de painel. Muito obrigado. Viva! Boa noite, de igual modo, a nossa ativista Vitorina Soares. Boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite aos teles, ou seja, aos ouvintes e, claro, ao meu colega retribuído. Sim, senhora. Obrigado. Bem dispostos? Sempre. Na graça de Deus. Olha, falta-nos uma convidada. Já chegou? Ok, tá lá a chegar. Pronto, hoje vamos falar das autarquias como fator para o desenvolvimento local. E pronto, os meus convidados estão bem dispostos para falarmos sobre o assunto. E começamos, né? Enquanto a nossa outra convidada aparece, né? Vai chegando. Pois muito bem. Eu vou começar aqui com o nosso jornalista Gilmar Enoque, que já é da casa, que é para então dar as boas-vindas à nossa Vitorina Soares, né? Pronto. Obrigado outra vez, Rodrigo. Queria saudar de forma especial as duas senhoras que hoje nos acompanham. Elas são corajosas. Bom, falar de autarquias, antes de mais, nós teríamos começado exatamente por especificar como é que ela está organizada do ponto de vista administrativo no nosso país. O nosso país integra quase 4 administração. Não sei se posso continuar. Sim, à vontade. Ia dizendo então que a administração pública integra 4 grandes grupos. Sim. Que é o primeiro grupo da administração direta, o segundo a administração indireta, o terceiro a administração autônoma e a quarta administração independente, introduzida agora pelo Presidente da República o ano passado, quando fez a revisão constitucional. Na administração direta nós temos o órgão máximo, é o Senhor Presidente da República, que tem competências totalmente em todo o território nacional. Sim. E a administração indireta, nós podíamos encontrar aí os institutos públicos, as empresas públicas e as associações públicas. Na administração autônoma, esta que nos interessa, nós vamos encontrar 3 elementos fundamentais, que é autarquias, o poder local, o poder tradicional e também as outras formas de administração local, que seria as comissões de moradores. E por fim tinha a administração independente, como dizia, essa foi introduzida recentemente pelo Presidente da República quando da revisão da Constituição. Sim. E esta administração independente, salvo melhor entendimento, devíamos enquadrar então o Banco Nacional de Angola como uma instituição independente ou então a Comissão Nacional Eleitoral. Dito isto, íamos então versar diretamente para o nosso tema o que são autarquias. A nossa Constituição da República de Angola, sobretudo no artigo 213 em diante, e fazendo conjugação com o artigo 217, diz que as autarquias são pessoas coletivas territoriais correspondentes ao conjunto de residentes em certas circunscrições do território nacional e que asseguram a persecução de interesses específicos resultantes da vizinhança mediante órgãos próprios representativos das respectivas populações. Pronto, eu prefiro não usar muito essa definição porque é legal, prefiro mais a doutrinária, aquela que é usada muito na academia. Vamos ser claros. A academia diz que a autarquia é o poder de si próprio, é o autopoder, é o poder autônomo, que o Estado, só de per si, delega competências a outra entidade pública a fim de atingir objetivos coletivos, como é o caso de serviços públicos, de melhoria de condições de vida, etc. por ali. Obrigado, Gilmar Enoque, 19h20. Eu quero aproveitar aqui e já também estender as nossas saudações à nossa outra convidada que já acaba de chegar, a agrônoma Elizabeth André. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigadíssimo, é um prazer enorme estar aqui nesta mesa. Obrigado. Sinta-se em casa. Obrigada. Mas está tudo bem? Não, estou bem. Família está boa? Não, está tudo porreiro. Sim, senhora. Com o frio daqui não tem como não estar bem. Okay. Apesar do dói, mas vamos lá gerindo. Ok, dá para gerir. Está bem.
Temos aqui simplesmente um homem que vai defender, né? Com muito gosto. Sim, senhor. Vamos então continuar. Eu vou passar a palavra à nossa ativista social. Se partilha da mesma ideia do nosso jornalista sobre o que é autarquias ou tem ideia diferente. Gostava que desse seu parecer que são autarquias. Claramente que não estaria já a dizer que a posição aqui do meu amigo Gilmário está errada. Claro que não. Fala mais um bocado. Claro que não. Que absurdo é este? Está de todo certo. E ele faz aqui um percurso do que a academia nos apresenta. Mas eu vou fazer aqui uma definição mais desconstrutiva. Está muito científico e estamos a falar para a população que talvez termos tais como aplicados à definição própria possam não entender. No serviço das autarquias, eu queria aqui trazer, ou seja, chama uma atenção a palavra autônomo, tal como o meu amigo aqui, Gilmário, acaba de enfatizar, que é um serviço autônomo criado por lei, por personalidade jurídica, património, receita própria, ou seja, receitas próprias a executar administrativo, ou seja, a administrar atividades típicas da administração pública para o melhor funcionamento e gestão administrativa. Eu vou aqui falar principalmente dos termos autônomo, administração, que é, ao falarmos das autarquias em Angola, nós vamos ter os nossos problemas resolvidos por nós mesmos. Em Angola é comum ouvirmos as ordens superiores em tudo. É um problema local a nível do BIE, mas nós vamos ter de esperar a solução vinda de Luanda. Não gostei nada. A solução vinda de não sei mais das quantas. É como se fosse alguém, um problema da tua casa, esperar que a pessoa de fora o resolvesse. vizinho venha resolver. Eu acho que levamos um pouquinho disso, né? Porque há casais tão infantis que para resolver os seus problemas precisam sempre dos tios a virem ali sentar. Olha, não, isso aqui devia ter sido feito assim. Quando eles mesmos sabem como é que começou o problema, como é que é possível resolver esse problema, e o tio viria simplesmente para talvez dar algumas pinceladas. E aqui, nas autarquias, seria desta forma que as comunidades estariam a trabalhar. Nós temos um problema claro de estradas. Vamos esperar que Luanda venha fazer uma pesquisa por aqui. Não temos aqui pessoas que podem identificar que isso realmente é um buraco no meio da estrada, e para resolucionar esse problema precisamos de um betão, precisamos disso, precisamos daquilo. Então, com as autarquias, a população vai saber identificar os seus problemas e vai saber também opinar para as soluções. Vai saber dizer que, olha, o nosso problema nesse momento não é a água, o nosso maior problema é a prioridade, é a saúde, a prioridade é a educação, a prioridade é isso e aquilo. Então, para toda essa definição sobre o que são as autarquias, eu queria reduzi-las a isso. O próprio cidadão conhecer os seus problemas e propor a solução dos mesmos. Ok. O próprio cidadão conhecer os seus problemas e procurar resolver por si. Exatamente. Elizabeth e André, partilha da ideia ou tem uma ideia diferente? Bom, na verdade, como já foi dito pelos meus outros colegas, as autarquias centram-se no âmbito da administração pública e é um direito constitucional. Ainda assim, a própria Constituição estabelece um conjunto de requisitos para a sua realização. As autarquias vão servir como um foco principal no âmbito da administração pública e, partindo daí, dá-se um conjunto de mecanismos para a sua execução. Tudo porque, no âmbito da administração pública, principalmente relativamente às autarquias, foi gravemente introduzido primeiramente por Locke. Depois de Locke foi celebrado por Montesquieu, no seu princípio da separação de poderes, que ele denominou da separação do poder judicial, legislativo e, por fim, a separação do poder executivo. É ali que nós vamos ver que as autarquias vão centrar-se no âmbito do poder executivo. Por quê? Porque a todo custo vão satisfazer as vontades da administração pública. E, portanto, as autarquias vão servir
como um conjunto de mecanismos criados pelos órgãos centrais para a descentralização da governança local. Ou seja, o poder local vai se tornar autônomo. O poder local poderá ter a sua independência. Se antigamente tivemos um governo centralizado, automaticamente teremos de ter a descentralização autônoma. Ou seja, não teremos que ter uma dependência dos órgãos centrais. Daí é que vai ser o objetivo central daquilo que será as autarquias. Então, é preciso estudarmos as autarquias em linhagens gerais, porque as autarquias locais dão autonomia na nossa localidade, mostram a relevância de como um governo não pode ser concentrado. Então, é necessário em qualquer Estado, e aliás, em todo um Estado democrático de direito, as autarquias são o elemento principal para atingir a todas as comunidades. E, aliás, os cidadãos vão sentir-se confortáveis, vão sentir-se satisfeitos com a governança local. E teremos uma participação ativa dos cidadãos, onde o governo central não consegue trazer uma presença. As autarquias locais vão trazer uma presença. Pois muito bem. Pronto. Vitorina Soares. Até que ponto as autarquias chegam a ser um fator substancial para o desenvolvimento local, à luz da nossa realidade, Canopito? Elizabeth acaba frisando num pormenor muito importante, de que ao se executar as autarquias, todas aquelas pessoas que estão envolvidas numa determinada comunidade, elas vão se sentir acarinhadas com a pessoa que está ali a responder pelas suas necessidades, ou seja, pelo conselho de auscultação local. Eu não vou precisar olhar para os problemas da Nhareia sem antes olhar para os problemas do próprio Cuito. A Nhareia olha para os seus problemas, o Cuito olha para os seus próprios problemas e propõe a solução. Agora, como isso vai trazer soluções para os problemas que afetam a comunidade local, é óbvio. Se nós soubemos que o nosso problema é este, nós temos as criações logísticas para resolucionar dos mesmos problemas, nós não vamos passar de um problema que podia ser resolvido em um mês, esperar 2, 3 anos para resolver o mesmo, porque nós temos a administração local. Temos a arrecadação de receitas locais e as mesmas são discutidas para que problema vão ser então encaminhadas à solução, e a solução dos problemas ali vai ser imediata. A gente não vai precisar de alguma forma esperar anos para resolver um problema de torneira que está a vazar. Ué. Pronto, eu teria alinhado já o que a Vitória disse, acrescentando o seguinte: as autarquias no âmbito à luz do artigo 218, diz que elas devem ser organizadas nos municípios. E o número 2 e o número 3 prevêem que ou podemos realizar também a nível supra, que é a nível provincial, ou a nível infra, que devíamos ser nas comunas. Se tivéssemos que ser um Estado totalmente descentralizado, porque o nosso Estado não é descentralizado ainda. O país um país só é descentralizado se há efetivamente a implementação das autarquias. E não é o caso. Então, uma das grandes vantagens que nós teríamos, fora do que a Vitória já disse, é que a festa das nomeações acaba. Vamos ser claros. Vamos eleger agora quem é competente neste cargo, e este competente presta contas a nós. Então essas nomeações têm sido uma festa? É uma festa. Aquilo é uma festa. Tá bom. Bastava haver pessoas sem qualificação, porque hoje o partido que nos governa, eu a brincar, eu disse que você não precisa ser competente, você só precisa ser feiticeiro. Como assim? Tá vendo? Você só precisa ter ali algumas qualificações de que se eu for diretor, a Vitória é mais competente que eu procuro de tudo para inventar a Vitória, para nunca chegar a mim. É brincadeira isso? Complicado. Tá vendo? E arrepiante. E hoje é que nós temos. A pessoa que tem qualificações nem chega a níveis que nós precisamos. E com a introdução ou com a implementação das autarquias que nós queríamos tanto, uma vez que o Presidente está dando umas voltas desnecessárias. É claro. Propositadas.
É verdade. Desnecessário. Porque já andamos há 12 anos que não há implementação efetiva das autarquias. Quando o país precisa do último elemento para a satisfação das nossas necessidades. Olha, só para enfatizar, a nossa Constituição referencia as autarquias a partir do artigo 213º. Sim, 213. Sim. Referencia as autarquias, mas até hoje não se fala das autarquias. Essa discussão vem desde 1992. O MPLA pode perder o poder? Não é de este é o hoje. medo? Mas este é o problema. Desculpem só. Primeiro é que na Lei Constitucional de 92 já continha algumas normas relativamente às autarquias. Exatamente. Fala mais um bocado. E, no entanto, é que depois o Estado angolano passou por vários conflitos. Primeiro tivemos o conflito da mão colonizadora. Foi tão logo que Angola tornou-se independente que os conflitos internos chegaram. Notemos, após a proclamação da independência, Angola entrou numa guerra civil travada até o percurso de 2002. E vamos imaginar que o Estado angolano tenha concentrado toda a sua economia na capital Luanda. Talvez por um certo receio, pode-se dar o caso, porque isso nós somos jovens, talvez por um certo receio, vamos supor que talvez seja por um certo receio que aqueles desentendimentos já existido logo da guerra, que deram um marco histórico da guerra civil, poderiam existir. E por outra, o MPLA centraliza ou seja, o MPLA centraliza toda a economia do país, porque é característica do MPLA. Não gostei nada. O MPLA tem um modelo de governação baseado em comunismo. E vamos já tentar aqui descortinar. Todos os países cuja matriz apresentam uma característica comunista não são a favorecer a democracia. Não são a favorecer. E têm um modelo de governo centrado. É exatamente como acontece nas monarquias. E imaginem, Angola entrou nas características de um Estado moderno já há muito tempo. Não, mas Elizabeth, tu não podes aí estar a comparar Angola com os Estados Unidos, que se tornou independente há muito tempo, porque enquanto os Estados Unidos estavam lá já no processo de industrialização, nós aqui estávamos a aprender a preparar a terra. Não, mas é que Angola já deixou de ser um Estado tradicional e entramos nas características de um Estado moderno. Se estamos nas características de um Estado moderno, por que Angola até hoje resolve centralizar toda a sua economia? É preciso descortinarmos essas ideias. Por quê? Nós já não estamos mais nas monarquias onde tudo gravitava à volta dos senhores feudais. E note, nas monarquias o sistema era feudal e em termos de feudalismo não temos uma descentralização, temos uma centralização. Por quê? Porque o poder estava ligado à terra. E quem tem o domínio da terra, de facto, os senhores feudais. Então é preciso nós vermos, ou estamos nas monarquias, ou já estamos nas características de um Estado moderno. E, portanto, se estamos nas características de um Estado moderno, por que a não realização ou seja, por que não descentralizamos o país de forma horizontal? Por que não darmos a governança local? Por quê? Qual é a necessidade? Então, quem tem medo de dividir o país horizontal? É basicamente isso. Elizabeth, chamou-me a atenção sobre o receio que referencia do MPLA. Este receio baseia-se na perda do poder ou tem outro mecanismo? Vamos ser claros. As autarquias poderiam dar índice... perda. Sim, poderiam dar pelo menos um sinal de perda por parte do governo do MPLA. Porque as autarquias reduziriam o poder executivo, principalmente as funções... Porque vamos nas funções do presidente. É chefe do Estado, titular do poder executivo, comandante em chefe das Forças Armadas angolanas. Também chefe das relações internacionais. Mas a Elizabeth trocou aqui assuntos que eu preferia traduzir aquilo em exemplos. É muito bonito ouvir a Elizabeth e a Vitória aqui. Isso aqui está a ser um castício. Isso aqui... Estou fantástico convosco. Vai dar continuidade. Parabéns a vocês. Deixa-me só traduzir aqui o exemplo. Se eu tiver que concorrer como autarca com o Dr. Abel, e eu espero que o Dr. Abel Sabino não mande mais carta, não
precisa mandar carta, nós estamos a ajudar a ser um bom administrador. Na verdade. Mas pronto. E eu aqui também estou a brincar. Não é para ele levar a sério. Isso é só para nós 4. Nós somos jovens, isso faz bem. Pronto. Não, você não mentiu, você não Pronto, falou nada, deixa-me só para nós aqui os 4. O resto acho que não estão a ouvir. Sim. Se eu concorrer com o Dr. Abel, eu ganho com 53% de voto nas autarquias. Por quê? Porque o Dr. Abel não é que seja mal técnico, ou seja, não é que seja, eu disse que não é bom político, eu disse que ele é mais bom técnico do que bom político, porque ele tem que estar ligado a um partido que não lhe permite com que ele saia do seu potencial. Mas se ele concorrer com o Dr. Sandro, acho que o Dr. Sandro esmaga ainda mais o Dr. Abel. O Dr. Sandro domina a economia, domina a forma como se multiplica o emprego. E se eu lá sou o contrário, Elizabeth, e se eu concorrer com a Fio Vinevala, como está ligado ao poder, mas não faz parte do poder, não faz parte da corrupção, ele ganha. Eu até saio... levo surra com porrada. É mesmo. Mas se tiver concorrer o Afro Nevala com o Dr. Sandro, provavelmente haverá um empate técnico. Exatamente. Não sei se estão a perceber isso. Dá para perceber. Não, eu entendo bem. É porque hoje o MPLA já perdeu, não só perdeu o controle do país, do ponto de vista assim administrativo como tal, porque há muita insatisfação nas pessoas, há muita pobreza nas famílias, há criminalidade assustadora no país. Quase que nós nunca atingimos nenhum desenvolvimento que precisamos. Nós só chegamos a crescer, nunca tivemos o desenvolvimento como tal. E então eu queria ressaltar a beleza das palavras aqui dessas duas senhoras. Está a ser aqui fantástico. Sim, tudo porque o que meu amigo aí disse, o que destrói Angola muitas vezes é colocarmos bons técnicos na administração pública. Ou seja, é colocarmos bons técnicos que não saibam administrar. Eu diria que é tornar todos os técnicos em políticos. Exatamente. E o MPLA tem esta variante, é de olhar para a pessoa, tem valências como certo. Tal. Ao invés de aproveitar tais valências em determinadas soluções de problemas que esta pessoa detém, né, tal poder colocá-lo num lugar onde vai torná-lo político. E nós sabemos que política de antemão é aqui o contraditório, não sei, o sinônimo de aldrabão. Você não, na política você não pode ser totalmente verdadeiro. Já é a percepção, pronto. Não vamos desconstruir a palavra. Não, vamos desconstruir a palavra. Quando dizem que tu és político, automaticamente estão a dizer que és mentiroso. De alguma forma. Não, o que a Vitória está a dizer a certo ponto pode ser, apesar de que Sócrates dizia o ser humano é essencialmente um ser político por natureza. No entanto, o político tem uma característica de inverter aquilo que se aprende. Pois é. A característica do político é inverter os pressupostos científicos, aquilo que se aprende dentro da academia, o certo para o errado e muitas vezes o errado para o certo. E olhando para as autarquias, as voltas que são dadas são, eu digo propositadas, porque o que acontece? Se o político não está preparado para lidar com alguém que está acima do conhecimento dele, ele não vai saber, ou seja, ele detém o poder para dizer sim ou não. Obviamente que vai dizer não. Mas tendo em conta que nós estamos diante de um Estado democrático de direito, sim, tem de gerar manobras, a volta já maquiar. Tem de maquiar a palavra não, a decisão não, no sentido de que se torne, olha, temos dificuldades disso, temos dificuldade daquilo, não é o melhor momento, né? Então esse melhor momento nunca chega. E quando o melhor momento nunca chega, a população sofre. A população sofre. Se as autarquias vão ter o poder de fazer com que a população olhe para os seus reais problemas e ele próprio vai ter de passar noites sem dormir para ter que encontrar a solução desses problemas e resolvê-los. Mas enquanto nós estamos neste poder de governança
das autarquias, sim. Das ordens superiores, né? Enquanto nós estivermos na governança das ordens superiores, esses problemas não vão ser resolvidos. O cara dorme numa cama de 1 milhão de kwanzas, que é aquela que... até nem podia trazer essas... Esse é o sapato. Pois é, sou o sapato. E olha que a pessoa que está a sofrer anda descalça, o chão está sempre úmido porque não tem condições de colocar sequer um cimento. Vários e vários problemas. Se aquela pessoa que tem de resolver o meu problema está bem, ele não vai entender o meu real problema. Não vai. Logo, há necessidade de um MPLA, que é o detentor do poder neste momento, se despir disto ao olhar para a população. E note que vai lhe tornar humano. O MPLA está a perder a característica humana. A população, eu estou a falar isso com propriedade. Olha que trabalho em sondagens, trabalho em pesquisas. Sim. E falo isso com propriedade. Você vai para uma senhora aqui na praça fazer um inquérito sobre o desenvolvimento local, sobre política, nada tem a ver, porque o MPLA está a ser pintado de uma forma que não devia. E tem tudo para poder corrigir isso agora. Tem tudo para corrigir isso agora. Se ele quer ganhar notoriedade, porque devemos falar, não falamos das eleições, eu não ouvi debates sobre o pós-eleitorado, como é que a população está a lidar com essa situação, mas nós devemos olhar de forma nua e crua de que a população está muito descontente com o MPLA. E o MPLA precisa fazer uma lavagem cerebral, mas uma lavagem cerebral boa, no sentido de que a população tem de esquecer tudo o que lhe está sendo feito passar agora para recuperar a personalidade de alguém que vai estar ali a resolver problemas da mesma população. Porque hoje é como Deus por todos, ou seja, Deus por todos, como é que é? Cada um por si, Deus por todos. É desta forma que a gente está. A gente não olha mais para alguém do tipo, meu pai vai resolver meu problema. Não. Meu pai tem os problemas dele e eu preciso lutar para resolver os meus problemas. É desta forma que a população está. E o MPLA sabe muito bem que implementando as autarquias vai perder essa popularidade. Mas ele deve ser o mais frio possível, não sei, está a ser calculista, mas deve ser humilde possível para reconhecer que está a ceifar vidas. Okay. Já vou mesmo te dar a palavra. Sim. Tem um assunto aí muito interessante que a Vitória disse, do Estado Democrático de Direito. Porque estamos num país que muitas vezes tentamos... Estão a perceber? Por intermédio do Estado Democrático de Direito, tentamos burocratizar as coisas. Do tipo, o Estado Democrático de Direito está em construção, o Estado Democrático de Direito é um processo. Mas então, pararmos, vamos analisar, pararmos, não estamos a avançar para nada. Voltarmos no passado também para nada valerá. Se é um processo em construção, por que não darmos um passo? E por outra, o presidente angolano, no ano passado, na cidade de Praia, apresentou a hipótese da implementação da geringonça, ou seja, realização simultânea das gerais com as autarquias locais. Então a minha pergunta era a seguinte, ainda nessas eleições apresentou novamente essa hipótese. Então a minha pergunta era a seguinte, então por que não realizar simultaneamente? Está tudo bem, o princípio é que as autarquias serão plantadas de forma gradual, mas então... Já não. É exatamente, ainda bem. Isso aqui é um problema que... Sim. Primeiro, viola muitos direitos. Exatamente, sim. Vamos ser claros. Por quê? Então, por que o MPLA mesmo, porque ele é que detém, como a Vitória disse, é que detém o poder, terá medo de dividir o país horizontal? Para um governo inclusivo e participativo, que quer fazer dos seus cidadãos íntegros, acima de tudo responsáveis, e quer tornar a sua população ativa, quer dar alimentação para todas as pessoas. Se o meu objetivo como governo é fazer com que aquela senhora que esteja no Cuquema, esteja no Mumbu, esteja no município aquela senhora que vive miseravelmente mal, tenha alimentação, por que não descentralizamos o país de forma local?
Há uma resposta que eu posso aproximar, embora não somos mandatados pelo MPLA, ainda bem que não somos. Sim, ainda bem. A Vitória Elizabeth, é muito bonito quando vocês falam que o nosso país é um Estado de Direito Democrático. É muito bonito. Isso aqui chama-se Esparta. Como assim? Tá vendo? Né? Isso é o nosso país. É uma pena. É uma pena. Você imagina só uma coisa. O presidente da República diz que não poderia convocar de forma assanhada as eleições autárquicas. Certo. Sem que se criassem condições. Embora que ele terá dito esse termo nas aspas que merecem, ou também acrescento. Mas ele, de forma assanhada, convocou, implementou a comissão interministerial, onde o doutor Adão de Almeida... Isto aqui é usurpar poderes. Imagine que a Assembleia Nacional só tem duas prioridades nessa legislatura. Aprovar o Orçamento Geral do Estado e depois o pacote autárquico conclusivo. Se a Assembleia terminar, e hoje é a UNITA que está a liderar essa comissão, se terminar a proposta do último pacote até dezembro, significa que em janeiro ou março nós teremos condições de autarquias. Pois é. E a comissão do senhor presidente, onde o doutor Adão de Almeida lidera, não sabemos quando é que ele vai demorar, para quanto tempo vai ficar ali. Quando o senhor presidente, nós estamos a dizer que o doutor Adão de Almeida já não podia mais botar nessa comissão, porque só como ministro da Casa Civil, ministro de Estado da Casa Civil, ele já desempenha quase funções de primeiro-ministro. E é tão ocupante aquilo, é tão estressante, que não devia desocupá-lo. Ponto número 2, o doutor Adão de Almeida é a única pessoa que de consenso na juventude, que pode já ser preparado como um presidente do MPLA. Porque nós já dissemos aqui nesse programa que o presidente do MPLA hoje, se tivéssemos que recuar naquele discurso desastroso que ele fez durante a campanha, aqueles QO em companhia, hoje quem levou QO? O presidente João Lourenço. Devia preparar daqui mais algum tempinho. Mas ele vem levando o tempo todo, né? Pronto, não vamos usar a... Não, vem levando o tempo todo. O senhor presidente sempre trouxe discursos que depois davam para o próprio pé. E eu já cheguei a dizer que Angola não seguia pelos discursos do senhor presidente. Isso é que a gente precisa reconhecer. Certo. É do tipo, vamos lá ouvir as suas ansiedades. Mas há muita insatisfação há muitas insatisfações com os discursos do É presidente. incongruente. Exatamente. Okay. Exatamente. É meio isso, do tipo falar uma coisa que não vai ser feita. Mas eu gostei aqui da posição de incluírem a UNITA na execução da implementação do projeto autárquico, que é aquilo que eu estava aqui a dizer, de que de alguma forma nós precisamos ter humildade para reconhecer que não detemos conhecimento de facto tudo sobre aquele determinado assunto. E olhamos que é a UNITA quem sempre fez fim-capé para que as autarquias tivessem de ser implementadas. O que é que eu quero aqui entender sobre essas voltas todas? O MPLA não tinha conhecimento de facto sobre como poderia executar as autarquias. E teve de ter humildade o suficiente para dizer assim, do tipo, é a UNITA quem está sempre a dizer autarquias daqui, autarquia dali, então que venha trabalhar nelas para que sejam, de certa forma, execuíveis. É o que eu consigo perceber com essa chamada da inclusão a UNITA nesse processo. É o que consigo entender. E de todo está de parabéns o presidente nesse quesito. E então também teremos chamado a atenção a UNITA, de modo que naquele período que governou o país dentro de um estado, na Jamba, e aqui nem tanto diria o Andulo e o Bailundo, mas da forma como implementou, embora eu devo também parabenizar a Vitória, porque é uma humildade ali, digamos assim, não com muita arrogância. O presidente nos acostumou. De modo que, vocês como já governavam a Jamba, e na Jamba tinha tudo. Mesmo. Tinha tudo. Bastava ler manuais de coisa, tinha tudo. Provavelmente a UNITA pode sair-se melhor nesta comissão, caso seja mais eficiente, seja mais... Eu aproveitei quando falas da Jamba e também referenciando alguns problemas que a Vitória traz. É uma necessidade quanto à nossa realidade do Cuito, é uma necessidade que haja autarquias. É uma necessidade de facto. Imaginem, Rodrigo, só nós termos... Eu gosto sempre de definir as autarquias num ponto assim. A autarquia
pequeno governo dentro do grande governo. Só que o pequeno governo é mais rápido, é mais eficiente. Sim. E só nós teremos ali, embora a Constituição fala 3 órgãos, que é a Assembleia Autárquica, a Câmara Municipal e o Presidente, que é um órgão ali colegial. Nós diremos que nós temos 2 órgãos muito importantes que nós nunca estivemos, que é a Assembleia Autárquica, que na prática seria mesmo um administrador municipal. Só que o administrador municipal poderá eleger o seu elenco, já com base não só no critério do mérito, mas também da competência. Esse é porque esse partido acabou. Provavelmente pode não acabar, mas desde que o autarca prestará contas ao povo, chega. Porque o que está a acontecer agora é o fato de um determinado administrador achar que não deve prestar satisfações ao seu liderado, ou seja, a sua população liderada, não é? Tem a quem prestar relatórios que é simplesmente, vamos aqui supor que é o governador, é do tipo, tudo que estiver bem aos olhos do governador, queira a população ou não, tem de estar bem aos olhos dela. E neste quesito, a população vai continuar sofrendo. O próprio administrador vai se tornar um autêntico incompetente, mas como aos olhos do governador executou bem o plano que apresentou, ou seja, é ele quem implementa, é ele quem fiscaliza, é ele tudo. Estás a ver? Então, ao apresentar esse relatório de que tudo correu bem, a população que está feliz e tudo muito, mas não se vai auscultar a população, sobre a veracidade do relatório que lhe está a ser passado. Então vai fazer com que esses administradores se tornem incompetentes no ponto de vista de implementação, de solução de problema e satisfação dos próprios cidadãos. Porque este só vai olhar para a prestação de relatórios e relatórios bonitos. A nossa Angola é perfeita em maquilhar papéis. Se nós fôssemos a olhar para as nossas leis e segui-las à risca, nós temos um rico país, mesmo. Angola não peca no quesito das leis, Angola peca no quesito das pessoas que fazem cumprir as leis. Então são as pessoas que estão lá colocadas que fazem com que o nosso país se torne na penhora que nós temos agora. Se essas pessoas lhe forem a dizer, tal como estou a dizer agora, do tipo, olha, não é olhar para o governador ou o presidente de que as coisas foram feitas, mas é a população dizer que sim, as coisas foram feitas e nós estamos contentes nesse ponto, estamos descontentes nesse ponto, e a administração focar na solução daquele problema. Porque se a fiscalização, e aqui no ponto de vista geral, o fiscalizador é o próprio cidadão, se não se abrir as portas para que o cidadão tenha a primazia de ir questionar um determinado plano que não está a ser executado, são sempre barradas as portas para se chegar a quem de direito deve resposta. Nós vamos continuar assim. Então a necessidade de se abrir as cortinas e deixar com que a população tenha acesso. Sim, senhora. Elizabeth, temos aqui alguns países que já realizaram as autarquias, alguns países africanos, no caso de Moçambique, Cabo Verde, Tunísia, Quênia, Filipinas. Sim. Qual é a experiência que traz relativamente a esses países que já realizaram as autarquias? Sim. Olha, na verdade, como já foi dito ali pelos meus colegas, as autarquias é mesmo uma necessidade. Para quem sai do exterior para o interior do país, chega, encontra aqui o BIE, consegue fazer uma exploração da realidade daquilo que se constata aqui. Olha, fica a ser meio frustrante, de que muitas vezes já estamos no mês 30, no fim do mês, né? Já estamos no dia 30, 31. Já estamos a par de receber o salário, mas enquanto o titular do Poder Executivo não acionar, não determinar no seu serviçal que pague os meus funcionários, automaticamente teremos que obedecer isso. Isso é frustrante. Isso é completamente frustrante. Tudo, mas tudo gravita à volta do Presidente da República e os seus colaboradores. Que Angola nós queremos ter? Que Angola nós temos? Por exemplo, estamos aqui no Cuito, mas tudo teremos de depender de Luanda.
Mas até quando nós vamos começar a viver uma independência? Por outra, eu fiz algumas explorações, por exemplo, o modelo de governo autárquico cabo-verdiano é uma referência, é o melhor. É o melhor nível da África subsaariana. O presidente visita. Mas eu tenho um certo receio nessa necessidade que nós, enquanto fazedores públicos, enquanto povo, estamos aí a lutar tanto para que se plante a realização das autarquias. Pode-se dar no caso de talvez nós cairmos no modelo autárquico moçambicano, porque o modelo autárquico moçambicano deu a sua descontinuidade. Por causa do quê? Aquilo que o meu colega disse, por causa do gradualismo. O gradualismo não é bom e é necessário que as pessoas saibam, é necessário que tenhamos uma educação autárquica antes de realizarmos as autarquias. Os juristas, os políticos deverão debater seriamente. Mesmo. Teremos de debater seriamente para que se tire o gradualismo da Constituição da República de Angola 2000. Já se tirou. Sim, já se tirou, mas é por isso que se presume que o presidente, ao ter dado esse poder à UNITA, essa comissão à UNITA... Pode-se dar no caso. Pode-se dar no caso. Quem sabe essa legislação, essa dita legislação, a cantada legislação que não está a ser bem alinhada, a dita sempre pelo executivo do MPLA, já estejam aí a tramar a algumas dessas formas. Quando da realização das eleições, eu havia feito uma análise voltada a isso. Era exatamente esse cenário que estamos a viver, que era suposto nós vivermos caso o MPLA vencesse as eleições. E se não tivermos cuidado, se a população não despertar de fato, nós vamos cair numa armadilha. Vamos cair no modelo autárquico moçambicano e o modelo autárquico senegalense, cuja a independência local foi dada. No entanto, o governo central continuava a interferir nos programas do governo local. Então, de preferência, se não realizassem as autarquias. Note, o presidente da República não é difícil de lhe perceber que ele prefere um modelo autárquico moçambicano, cujo poder do autarca é esvaziado pelo governador nomeado pelo próprio presidente da República. Ali está a confusão. Ali poderia existir o problema. E já imaginemos que nós caiamos nessa problemática. Vamos tentar supor. E se assim for, quem é o titular do Poder Executivo? O Presidente da República. Quem nomeia os ministros? O próprio Presidente da República. Quem é o chefe do Estado angolano? O Presidente da República. Sendo o chefe do Estado, vamos lá, sendo o chefe do Estado, é o Estado angolano, é o chefe do Estado que determina os fundos a entregar para cada partido político. Será que haverá o princípio da equidade? Não. Todos os partidos políticos serão beneficiados da mesma forma? É um cenário... São reflexões. São reflexões. Porque se temos um governo que centralizou, prezados, Angola centralizou toda a sua economia e isso é terrível. É brincadeira isso? Temos um governo que centralizou absolutamente tudo. Vai dar essa oportunidade a outros partidos políticos. Não será que outros partidos políticos serão beneficiados e os outros serão prejudicados para, assim, o povo atribuir penalidades? Por exemplo, partilha de culpa. Sim, exatamente. Mas vocês lutaram tanto pela realização das autarquias, agora não estão a conseguir gerir, não estão a conseguir gerir, lutaram tanto, é exatamente isso. A culpa não morre sozinha. É exatamente sempre alguém isso. Tem que se responsabilizar, né? 19h58, já que o tempo não para, o tempo é tão curto e as questões aqui, pronto, faltam-nos mesmo questões aqui para colocar, mas enfim, como dizem, enfim. Assim, já para terminar, agora aqui eu vou dar um minuto a cada... O resultado está dando um sinal. Vamos avançar? Isso é muito bom quando dão essa primazia, né? Vamos lá então continuar. Gilmar, a municipalização de alguns serviços à luz da nossa realidade, acha que já é um ensaio para as autarquias? Não. Por que não? O MPLA, por exemplo, ensaiou agora o PM1 e está com tendência de ensaiar o PM2.
Só são voltas. Nunca vai resolver o problema. E eu já disse que o maior problema que nós temos que resolver nesse país é da educação. E o segundo, da comunicação social. Depois vou falar no segundo. O primeiro, porque eu ontem, quando estive no Coimba, eu vi no ato do MPLA muita gente. E logo me deu a entender que o MPLA continua a ser um partido de massas forte não só nas zonas rurais, As aldeias, sim. mas também porque nós às vezes somos culpados porque temos pouca capacidade, pouca educação como tal. Hoje, com uma educação como estamos a ver aqui destas duas senhoras, não é possível manipulá-las. E eu digo sempre que a educação não só liberta, mas também muda a pessoa. E nós precisamos ter capacidade de pelo menos criarmos aqui um senso crítico. E nenhum desses nossos familiares um pouco mais além, por causa de não ter acesso à escolaridade, consegue ter esse senso crítico. Ponto número 1. Ponto número 2, eu dizia que o modelo de comunicação social devia ser a sociedade. Por isso que eu disse que não concordo com elas sendo o nosso país democrático. Porque o primeiro elemento que se mede que um país democrático é a comunicação social. E é neste quesito que a UNITA deverá estudar a maior e melhor forma de se encontrar no pacote autárquico, de modo que o autarca não sofra da forma como eles sofreram. Sem transmissões em direito, sem entrevista, sem nada. Tá vendo, né? E, isso aqui É um problema grande. Né? É um problema grande que tem soluções, né? É um problema grande que tem soluções, porque hoje nós estamos a ver que tentou-se por várias formas barrar o crescimento descentrificado, mas que não conseguiu se segurar. A exemplo disso está a casa de rádio que nós estamos hoje a falar. É uma casa de rádio privada. Se, claro, continuarmos a contar com os serviços públicos e que sondagens também mostram que são todos segurados, são todos amarranhados pelo MPLA, claro que a informação que devia ser passada com verdade, veracidade e sem censura não passa. Em linguagens miúdas, tudo aquilo que o chefe determinar é o que se deverá fazer. E estamos mal. Muitíssimo mal. Mas havendo casas privadas, como estamos tendo, será possível de alguma forma vazar algumas informações e para as pessoas menos privilegiadas consigam ter acesso a essas informações. E claro, para as pessoas já abertas, que tenham a capacidade de vestir camisolas para despertarem outras pessoas, dar o litro. Eu aprendi a definição desta palavra com Felisberto Chamuanga, acho que em 2018, algo assim, quando estava eu a me descobrir no ramo da ativismo social, assim, não, é preciso dar o litro. Não é preciso dar o litro, é preciso que haja pessoas que deem um litro para a solução de um determinado problema e que não atirem a toalha ou o tapete. Certo. Vitorina, chamou-me a atenção quando disseste que o chefe determina, mas sim, sintetizando, o chefe determina, e a Elizabeth também corroborou com a ideia de que estamos mal e muitíssimo mal. Ele afirma isso. Mas de acordo com a experiência que a Elizabeth tem relativamente aos países que já aderiram às autarquias, quais são os pontos fracos da centralização do poder? Gente, em todas as minhas respostas possíveis com a centralização de poder vai ser na solução direta dos problemas. Porque se nós temos um poder concentrado, nós não temos a solução do problema direto, rápido. Então, quando nós temos o poder descentralizado, melhor ainda. É melhor.
Aqui a mão povo não funciona. Isso quando o cidadão, por exemplo, participa no poder, isso não atrapalha quem está em frente? Claro que não atrapalha, e é necessário que nós passemos e Angola já passou por isso, nós passamos por uma fase do poder representativo, mas agora estamos numa fase do poder participativo. Mas o poder do povo, Rodrigo, exatamente, do povo mesmo. É nosso. É nosso. Pois é, vamos aqui falar assim, é nosso. Quando o cidadão participa, eu estava a dizer que a mão povo, neste momento, neste novo governo, a mão povo não vai funcionar. E é necessário que o MPLA ouça bem estas palavras, que não são só ditas por mim. Acredito que se fizermos uma busca, muitas outras pessoas vão estar a falar quase que as mesmas coisas. Devemos soltar a mão povo. Nós mulheres, a mulher tem muito jeito, está com o bebê nas costas, está a fazer o fungo, está a lavar a roupa, está a fazer... Mas aqui a mão povo tem deixado de funcionar. Há necessidade de fazer com que cada pessoa é delegada para se resolver um determinado assunto com um outro grupo que ele vai criar. E aqui estamos a dizer que o camarada senhor Presidente da República deixar que o camarada senhor Governador da província do Bié faça tudo quanto são problemas identificados pela comunidade biena a ser resolvido. Ou seja, o senhor governador vai olhar na população como seu auscultador e o seu único mandante. Aqui está a doer, é ali onde está a doer. O médico não pode medicar a perna quando é a cabeça que está a doer, gente. Não pode. Sim, olha, o que a Vitória está também a querer dizer é que as riquezas de Angola, o país Angola não pertence aos nossos governantes. As riquezas de Angola pertencem ao povo. Os nossos governantes trabalham para nos servirem. E não para se servir. E não para servir. Atenção, nós, escuta aqui, nós não estamos mais nas monarquias. Eu gosto sempre de dizer, porque nós não estamos mais nas monarquias, aonde o presidente da república, ou seja, o senhor feudal, considerava-se dono da terra. Não, essa terra não é patrimônio de nenhum senhor feudal. Eu não sei se aqui em Angola temos um senhor feudal, não. Porque a terra Angola, o território angolano, é de quem? Dos angolanos. É dos angolanos. E para os angolanos. E portanto... No papel. Eu não acredito. Eu não acredito. Portanto, o presidente angolano... Pois é, também, né? De alguma forma. E, portanto, o presidente angolano, nas funções daquela que a Constituição lhe concede como titular do Poder Executivo, é impossível ele conseguir exercer essas funções, é impossível ele conseguir administrar o território angolano. Terá de delegar. Ainda quer aumentar províncias. Exatamente. Ele terá de delegar, terá de esvaziar-se, ou seja, ele tem muitas funções, esvazia-se, dando quem? Dando a outras pessoas para que outras pessoas possam exercer. Por quê? Eu delegando o meu poder, ou seja, delegando os serviços, outras pessoas poderão ter a presença local. Só assim os cidadãos vão sentir livres, os cidadãos vão sentir participativos, terão corrente elétrica, terão água potável. Agora, quando tudo está centralizado, é impossível atender às necessidades do povo. Meus irmãos, nós somos jovens, somos angolanos e ainda acredito em Angola, porque eu sou académica. Nós não somos governados por Jesus Cristo. Acreditamos que sim, não somos governados por Jesus Cristo, onde tudo é feito por uma... Haja luz, haja água. Claro que nós não somos, entendemos isso. No entanto, também vamos colocar aqui, quando o presidente, ou seja, o titular do Poder Executivo, não dá essa capacidade aos outros fazerem por ele, é quase impossível ele conseguir. Portanto, é de caráter obrigatório do titular do Poder Executivo esvaziar-se de quê? As suas funções. Atenção, não pode ser... No entanto, também vamos colocar aqui, podemos fazer aqui uma conciliação. Não pode ser que o presidente da República delega um grupo de funcionários, no entanto, esse grupo de funcionários não cheguem a realizar os eventuais objetivos do povo. Porque muitas vezes o que acontece acontece exatamente como nas monarquias. Ele achando que é o dono do território,
vai instituir um conjunto de funcionários. Esses funcionários servirão apenas como serviçais. Mas é para isso aqui é música. Hã? Dele. É isso, Mas, serviçais. Elizabeth, isto aqui é sempre monarquia. Você imagina uma coisa, o problema que a Elizabeth levantou antes era do papel do governador provincial. Sou governador provincial segundo a Constituição. Ele é o representante do Estado da administração central. Da administração pública, administração sim, local. E nunca nós estamos a discutir o conflito que haverá entre o autarca E o governador central, porque o governador central é nomeado pelo próprio presidente da República de Angola. E quem garante que o governador central poderá satisfazer a vontade do autarca se o governador central é serviçal do presidente da República de Angola? É por isso que se formos nós três a concorrer, estamos panhados. Não, eu sou uma cidadã angolana e enquanto cidadã angolana, a Constituição da República de Angola me consagra direitos e deveres. Possíveis. Exatamente. De conseguir eu soluções. tenho direito de trabalhar, tenho direito de concorrer, tenho direito de qualquer coisa. Elizabeth, esta liberdade faz sentir na nossa realidade. Porque Claro é que importante, não. porque é importante que há direitos e se os que têm esse direito fazem sentir reclamam, dão voz para saber se por acaso os seus direitos estão em funcionalidades, né? Pois é, olha, eu quero acabar de dizer, nós precisamos deixar de maquilhar as verdades. Certo. Yeah. O que Angola tem é trabalhar com maquilhagem. Somos perfeitos nisso. Olha, tem pessoas a morrerem no PNN e Angola acabou recebendo um galardão sobre ter erradicado a fome em Angola. Certo. Né? Alcançou um dos ODS, um dos objetivos. Estás a ver? É muito contraditório. Isso por quê? Porque, de alguma forma, passa-se uma imagem de que o povo angolano já não tem fome. Quando se fala, olha, o povo angolano hoje tem liberdade de expressão e tudo muito mais. Claro, porque a nível internacional existem várias formas de medir que um país exerce a liberdade de expressão de alguma forma. Certo. O ato de se manifestar é um deles. Então, se de alguma forma os angolanos estão constantemente a ir para a rua a se manifestarem por um determinado problema, claro, o quê? há liberdade nesse país. Mas essa liberdade... Deixa-me só terminar. Sim, Tem aquela questão de que vão se manifestar, faz-se ali as belas fotos, o povo saiu para se manifestar, e existem canais para canalizar tais informações, e que é verdade que realmente se manifestaram. Agora, as consequências depois de se terem manifestado são essas que não são olhadas, que é onde morre gente, é onde... parte-se vidros de carros e tudo muito mais. Essa miséria toda não é passada, e é ali onde entra alguns ativistas, é ali onde entram algumas outras instituições, né? Mas que não são de todos chegados ao local onde tais informações devem chegar. Logo, Angola sim erradicou a fome, Angola sim é um país que exerce a liberdade de expressão em todos os lados. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a maquilhar uma informação de que o problema real nós temos ainda, mas como os mecanismos de se apurarem de que realmente isso está vencido, de que realmente isso está sendo implementado, são esses que não corroboram com o problema real que nós temos. Logo, Angola tira proveito disso. Os governantes angolanos tiram proveito disso. Se para medir que temos a liberdade de expressão, vamos para as manifestações, vamos para as rádios, estamos a falar hoje e agora desta forma tão livre, né, do governador da província, estamos a falar de outras entidades, é porque de alguma forma detemos do poder de liberdade de expressão. No ponto de vista de medir este objetivo, está completo. Está a perceber? Está completo. Logo, Angola joga para o inglês ver. Se for para que o europeu, não sei o que, veja que nós estamos bem, então vão fazer tudo isso para que veja. Só que, na real, estamos mal. Mas, Vitorina, achas qual a sua opinião? Ou seja, percebes que a população do Cuito entende ou conhece a importância das autarquias?
Eu acredito que é um assunto que nós temos de discutir. Falou da liberdade, manifestações e tal. Sim. E quase isso não se vê aqui no Cuito. Pois é, sim. de alguma forma. Mas na tua opinião, acha que essa população do Cuito conhece a importância? É uma forma importante, pode conhecer, mas nós sabemos também, se nós conhecemos as características do Cuito, nós vamos saber com que problema também estamos a lidar. Os jovens hoje estão uma mania na cidade. Você agora há pouco acabou de falar no início do nosso programa, falava do prêmio, né? Ou seja, prêmio não, das homenagens que os jovens mereceram. É do tipo, o jovem hoje não vai trabalhar porque deve trabalhar, ele vai trabalhar para que seja visto para chefiar. Estamos com uma mania de que todos os jovens querem ser chefes de alguma forma. A esse prêmio tem um requisito de que tinha de se concorrer. É do tipo, eu trabalho para a solução de problemas reais da população. Agora, para que eu seja homenageada, eu preciso concorrer. Se for para isso, nunca vão ver Vitória Soares a ser homenageada. Okay. Nunca mesmo. Porque se for para que eu concorra, eu faço... Mas, por exemplo, temos visto, por exemplo, homenagens a mortos. Os mortos não ressuscitam, que é para serem homenageados. São poucas. Este modelo talvez ainda tenha uma questão e o programa deve estar aberto para isso, talvez discutirem estas modalidades adotadas pelo CPJ, não é? Mas é no quesito de que há problemas que os jovens há atividades que os jovens estão a fazer, não estão a fazer porque realmente devem fazer, não estão a fazer para serem notados. Mas também quem espera, por exemplo, dessas homenagens, acha que pode relacionar com a centralização de poder? Acha que só tem que ser ele? Devíamos fazer Bem, por favor. Devíamos fazer um modelo público em que aqui como a Rádio Buquema é das mais ouvidas da nossa província, quiçá. Devíamos fazer aqui, quem vota na Vitória? Quem vota no Gilmar? Não, mas é exatamente essa questão que eu não concordo. Queria voltar ao tema da Vitória quando disse que a população tem algum domínio. Eu não concordo assim taxativamente. Por quê? Porque em 2018, quando o senhor presidente, ele diz que não terá convocado, mas terá dito que as eleições seriam em 2020, as eleições autárquicas. O doutor Adão de Almeida, na altura, era ministro do MAT. Ele fez um périplo para aqui na nossa província. E um desses dias foi ao Andulo. E eu tive o privilégio de seguir essa caravana. E eu fiz uma reportagem que indicava que a população do Andulo não tinha noção das autarquias. Porque aquilo foi como se fosse um choque. É triste, realmente. E então a maior parte deles ficaram divididos. Uns preferiam que sim, outros preferiam que não. Só que depois dessas eleições houve um desastre. Se tivéssemos autarquias, a parte do norte seria governada pela UNITA. Hoje todos nós diremos, aquilo chama-se êxodo rural. Todo mundo ia sair daqui a correr para Luanda. Estás a ver? Por quê? Porque hoje, embora, como eu disse, que falta mais um pouco de educação para nossas comunidades, os nossos órgãos de comunicação social, a quem eu sempre defendo que não estamos a fazer um papel correto, porque o nosso papel é de ajudar as pessoas a conhecerem, a terem informação. Sim. E infelizmente nunca chegamos a isso. Sim. Agradamos mais a elite política do que o cidadão. Quando o nosso compromisso com o cidadão, e aqui também culpa o próprio cidadão. Vou terminar a sua palavra. Vou terminar só um minuto, um segundo, Vitória. Quando o cidadão perceber que, afinal, quem nos paga é ele. Quando perceber que ele é que paga o presidente da República, paga o ministro, paga o governador, paga o administrador, pronto. Aí o país foi longe. Sim, olha, desculpem só, por favor, desculpe só, tá bem? Já te vou dar a mesma palavra. Eu penso que eu penso que houve uma má vontade política. Infelizmente parece brincadeira, mas algumas comunidades desconhecem daquilo que seriam as autarquias. É aquilo que foi enfatizado. Sim, é aquilo que foi enfatizado pela Vitória. Que muitas das vezes os conselhos provinciais da juventude têm falhado no seu papel. Por quê? Às vezes... Aquilo é caro. Sim. Vamos ser claros. Às vezes, em vez de nós promovermos certos eventos, deveríamos
olha, se possível, criar momentos relativamente às autarquias. Eu crio um workshop, aquilo que será as autarquias, criamos, promovemos debates. Mas para convidar quem? Pode-se dar no caso, ou seja, o que eu quero passar é se tivéssemos anteriores vivências daquilo que seriam as autarquias, ou passar uma informação às nossas comunidades. As autarquias são isso, vamos distribuir assim, serão assim, serão assim. O nosso povo talvez já pudesse ter uma colonização autarquizada. E onde nós estamos? Consequência de quê? De pouca informação. As comunidades não têm... Sim, da comunicação social. Porque, e atender mesmo a comunicação social foi exatamente uma má vontade. É porque o executivo, eu não sei, desculpem mesmo, mas eu não acho que se o governo quisesse que o povo tivesse conhecimento das autarquias, ia permitir que chegaríamos até este ponto, onde as senhoras do município do Cunhinga não conhecem aquilo que seriam as autarquias, mas eu, como um governo inclusivo, quero passar a informação daquilo que serão as autarquias. Por que não criar cadeias televisivas, meios de comunicação, falar de autarquias? Mamães, por exemplo, as autarquias são isso, são isso, são isso. Tu não vais mais depender de Luanda. Terás o autarca, tu é que podes decidir quem será o teu autarca cá na sua localidade. Não vamos depender, a água não precisará depender de Luanda. Nós aqui teremos a desconcentração, ou seja, teremos órgãos que vão funcionar como tal. Então, eu acho que todos, né, eu vou me incluir, todos nós, enquanto sociedade civil, enquanto órgãos do Estado, falhamos. E acima de tudo, porque não vamos simplesmente atribuir a penalidade ao Executivo, porque as autarquias locais muitas vezes não têm sido somente relevância de quem governa. As autarquias locais é de interesse de todos nós, porque nós, os munícipes, é que vamos nos sentir seguros, é que vamos nos sentir satisfeitos. Então, todos nós falhamos, ainda mais quem governa. Eu queria só repor a verdade quando o Gilmário diz que o que a Vitória estava a dizer, eu estava a começar o meu posicionamento. Fala mais um bocado. E eu estava a dizer que a população, nós precisamos fazer um determinado trabalho, nós precisamos educar o cidadão. Mas é a responsabilidade de quem? Nós, enquanto sociedade civil, enquanto órgãos do Estado, nós, enquanto fazedores públicos. Exatamente. Estava eu mesma a me colocar nesta brecha, no sentido de que nós precisamos conscientizar a população sobre o que é as autarquias. E olha que... as organizações da sociedade civil, algumas que eu conheço, isso no ano passado e no ano antepassado, já tinham interesse e têm projetos construídos à volta da conscientização sobre as autarquias. Porém, não era a altura, e olha que eu estou mesmo a dizer assim, não era a altura para o governo de que se pudesse falar da conscientização sobre as autarquias. A nível do projeto... Turnê do Conhecimento, nós temos abordagens autárquicas. O projeto prevê falar sobre políticas públicas e dentro das temáticas de políticas públicas, claro, tocamos sobre essas formas de governança, não é? Como são definidas, como são criadas as políticas públicas. Os outros projetos que foram construídos nessa vertente foram barrados, chamados, as pessoas dizem assim, não é ou seja, não é propício falar sobre as autarquias no momento, porque não é prioridade para o governo, nesta altura, falar sobre as autarquias. Claro. Nós devemos vestir a camisola de conscientizar a nossa população sobre a importância das autarquias. O BIE vai sair a ganhar e acredito que a boa vontade que foi possível também verificar a nível da governação, dos últimos anos de governação do senhor Pereira Alfredo, governador da província, com esta boa vontade vai ser possível resolver muitos problemas desse nosso grande e pequeno BIE, né? Que é o coração da Angola. Então, sim, acreditamos nisso. E a atenção toda é para a capital, na capital da província. Exatamente. Que é o Cuito. Gilmário Donca, quais são, na sua opinião, quais são as áreas em que as autarquias poderão, se calhar, dar mais atenção? A primeira área que eu gostava de se ver melhorada é a pobreza. Nós, quase que há uns
6 ou 8 anos, destruímos a classe média que podia fazer frente à classe alta, se assim posso considerar. E essa classe média, podemos incluir até os governadores, vice-governadores, todos somos pobres. Se hoje um governador sair do cargo, se não levar o nosso carro, que anda nesses dias, não tem carro. Não gostei nada. Porque o salário do governador é tão pobre. Imagina nós, que assim, o governador é a entidade máxima. Pronto, não é o nosso caso, né? Como a Vitória diz. Nosso governador ganha 100 milhões, não é o nosso caso. Mas eu estou a falar que só um PCA, por exemplo, da TAG, que ganha qualquer coisa como 35 milhões de kwanzas. Então, quando você tem um governador a ganhar abaixo de 1 milhão, mas não é o nosso, né? Abaixo de 1 milhão, toda a classe para baixo, porque aquela é classe alta, toda a classe para baixo é só 100 mil, 150 mil, e com a inflação a disparar, prontos. Então eu queria que o autarca, o primeiro desafio que tem que, para além da educação, saúde, esses que os outros vão poder tocar, o primeiro desafio é da fome. Nós temos quase qualquer coisa como 80% da nossa população é pobre. E nós tínhamos dito aqui nesse programa que quando o presidente dos Santos deixou a presidência em 2017, nós éramos qualquer coisa como 25 milhões de pobres. E hoje, com a inflação, com o IVA que o presidente implementou aí, mesmo chamando-lhe atenção, não conseguiu nos ouvir, hoje somos quase 32 milhões de pobres. É brincadeira isso? Imagina como é que o país vai. E quando o país não cresce, e nós estamos a crescer por causa da única commodity que temos, que é o petróleo. Estamos a crescer por causa da guerra da Ucrânia. E se a Ucrânia parar a guerra, com a graça de Deus, a Rússia parar a guerra, pronto, o nosso petróleo vazou. Vamos voltar aos 40, aos 20, aos 10 dólares, para em diante. Quando nós temos desafios extremamente estruturantes, que o país nunca se propôs a chegar a fazer. Dizem que o Quenda está de um bom programa, mas eu pronto, já coloquei em casa que o Quenda, se tivesse que gerar riqueza, porque a riqueza que nós devíamos ter criado no país devia servir com que cada um de nós que está aqui nesse programa, por exemplo, vamos supor que nós trabalhamos. Se ganhamos 100 mil, é provável que em nossas casas tem empregadas que não tiveram acesso à educação, estamos a ver os culpapatas, essas pessoas todas, pelo menos devia circular o nosso dinheiro com maior ou com menor facilidade. Se a nossa inflação tivesse abaixo de 1 dígito, e não é o caso. E ainda que tenhamos as autarquias 2000, e provavelmente na minha memória pode não ser de 1 kilobyte, mas pode ser ali de 2025, 2026, porque essa comissão vai dar mais voltas boas. E se tivéssemos até lá, o autarca vai levar qualquer coisa como 10 a 15 anos só para reduzir um pouco a pobreza, não é que não se acaba, mas reduzir um pouco, porque nossos irmãos não têm onde dormir, não têm onde comer, não tem... Temos visto na cidade do Cuito, sobretudo as crianças que passam noites ao relento. Sim. E tem sido difícil. Pronto, são 20 e 26 minutos. Estamos quase mesmo a dar um bye-bye. Mas, na sua opinião, Vitorina, qual é a área em que... Assim, para terminar mesmo, depois vou dar a voz a Elizabeth. Quais são as áreas em que para além da área que o Gilmar fez referência, na sua opinião, qual será a área em que as autarquias darão melhor atenção? Olha, começaria por dizer que um autarca não pode ser pobre. Fala mais um bocado. Começaria por dizer isso. É como dizer que um líder não pode ser uma pessoa que também tem muitas necessidades, porque tem de olhar nas necessidades que resolver. E a característica de um autarca é alguém que está economicamente estável, cercado de pessoas que detêm conhecimentos técnicos para a resolução de certos problemas. Nesta vertente, aliada à pobreza, para mim está a educação, a capacidade de fazer com que todas as pessoas tenham a capacidade de serem bem educadas e encaminhadas. Porque imaginemos, o Gilmário traz aqui
a questão da assessora doméstica é desta forma que eu as achamos, porque empregada doméstica nós não pagamos. Não é um disparate. Alguém empregado é alguém que tem bom salário. Logo aqui em Angola, ou seja, no BIE e a nível das domésticas que eu controlo, ninguém tem capacidade de pagar um salário para denominá-las empregadas domésticas. São pessoas que nos ajudam, isso sim. Então é fazer com que essas pessoas tenham a capacidade de despertar o seu conhecimento para que lhes dê maior oportunidade de resolver problemas deles. Porque uma pessoa com conhecimento, uma pessoa com educação vai ser capaz de identificar o seu problema da pobreza e ir atrás da solução, ser capaz de identificar o problema de saúde que tem e ir atrás da solução. Então eu acho que a educação, creio que a educação é a base de tudo. Sim, senhora. Elizabeth, vamos já terminar mesmo, assim, 1 minuto para cada um. Elizabeth, qual é a sua área em que acha que as autarquias vão dar uma atenção? Já para terminar, e no seu 1 minuto. Sim, olha, seria não apostar nas infraestruturas não realizadas. E o que seriam infraestruturas, no caso da produção de alimentos, escolas e hospitais, infraestruturas. As infraestruturas foram uma das maiores fontes que alimentaram as maiores artes de corrupção a nível do nosso país. E, portanto, uma das formas de tentarmos erradicar com a fome, acabar com a miséria do povo, teremos que ter autarcas, fiscalizadores das obras públicas, porque certas obras muitas vezes acabam por transparecer que estão a dar a sua continuidade ou estão a ser colocadas no plano da prossecução. No entanto, há desvios de fundos. Então, seria bom quando termos as autarquias, a fiscalização fosse aplicada assim, com a devida venha, e só assim nós teremos as autarquias tão desejadas e tão esperadas por todos nós, enquanto angolanos. Sim, senhora. 30 segundos já. Gilmar, 30 segundos. Obrigado, Rodrigo. Queria agradecer a Deus por ter permitido com que nós viéssemos aqui discutamos esse tema tão importante, embora que não fomos muito profundos. Depois a produção, porque vocês às vezes são chatos, mas agradam também, pá. Obrigado em nome de todos. E eu hoje vou me dar por feliz quando chegar em casa. A minha senhora falou lá, você debateu com senhoras perfeitamente educadas e inteligentes. Nada a ver. Vocês sois o orgulho de muita geração, pronto, da vossa faixa, né? Da nossa, pronto. Mas fora, continuem a ser as senhoras que vocês são hoje. Eu, por exemplo, conheci a Vitória. Você luta contra o nosso machismo. Estás de parabéns. E a Elizabeth nunca tinha conhecido. É um prazer. Continuem a ser assim pessoas. 30 segundos para a Vitorina. Assim bem rapidinho mesmo. 30 segundos para mim são dedicados a finalizar esse debate, né? Dizer que continuem, e eu gostaria que trouxessem aqui também a mesma linhagem discursiva das autarquias, mas no cômputo jurídico. Nós falamos muito mais sobre as administrações e tudo, mas que trouxessem aqui um panorama jurídico e dizer que as autarquias não vai ser de todo a solução do problema que Angola tem, mas é importante nós começarmos por ela, porque vai trazer parte da solução dos problemas que nós temos. Um beijinho a todos que nos acompanham nesse momento. As minhas manas guerreiras da centralidade, dizer que o projeto LONC é um projeto que também prova que é possível erradicarmos alguns problemas com pequenas iniciativas, basta que se abracem. Sim, senhora. Elizabeth, 30 segundos, bem rápido mesmo. Sim, olha, eu só tenho a dizer que estou imensamente congratulada, obrigadíssima por essa oportunidade. E é sempre um prazer estar aqui na Rádio Cuquema, dizer que nós, enquanto jovens, o que nos resta agora é olharmos para a frente e prosseguir. Nós, os angolanos, estamos comprometidos com o futuro de Angola e as novas gerações. É tanto tempo que se gastou por futilidades e coisas banais, então vamos olhar para a frente e tentarmos construir essa Angola que todos nós queremos. Obrigada. Obrigado a todos, foi um prazer ter-vos aqui e esperamos por vocês nas próximas edições. Obrigada. 20 e 32 minutos, foi assim então o programa que mexeu com a cidade. Vamos continuar, sim senhora, a trabalhar para vocês na supervisão.